Chegamos ao capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 11 que a gente percebe contextualmente, ele trata daquele episódio de Pedro na casa de Cornélio, cujo propósito fora de dizer a Cornélio o que ele deveria fazer para se salvar, tanto ele como a sua casa, conforme está escrito em Atos capítulo 11, versículo 14, que a gente procura isso em Atos 10, não encontra especificamente sobre o dizer o que ele deveria fazer para se salvar. Não? Mas o texto nunca nos enganou sobre isso. Desde quando o anjo falou para Cornélio enviar a Jope e mandar chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E na ocasião, o anjo diz a Cornélio para que Pedro fosse chamado para dizer-lhe o que ele deveria fazer, versículo 6. E a gente nunca se enganou que seria exatamente para ele fazer o que poderia salvá-lo, conforme a gente tem a confirmação no capítulo 11, versículo 14. Porque, mais uma vez, deixemos bem claro que a salvação, ela não é meritória. A salvação não é por méritos próprios, não é por generosidade da gente, por bondade da gente, por santidade da gente, por sacrifício da gente, porque sejamos melhores que outras pessoas, quem assim se acha, né? Porque tem quem se ache melhor que os outros. Ao se achar melhor que os outros, já está cometendo uma contravenção bíblica de não julgar os outros, né? De não julgar os outros. Eu me lembro que quando cheguei para evangelizar em uma determinada comunidade, tinham jovens que a gente usava muito antigamente a expressão noiados, né, viciados. A expressão bonita e menos agressiva é adictos. Então tinha um grupo de jovens adictos. A gente substitui esse termo para uma expressão que é agressiva: noiado, viciado, drogado. E quando chegamos, esses jovens adictos foram saindo. Permaneceu um adicto ao álcool, ali na calçada. Uma situação deplorável. O homem, quando bebe, se embriaga. Olha só Jesus na causa. Como está escrito em Provérbios, que o homem que se dá ao vinho, ele fica assim, sem noção, né, da sua própria vida. Ele fica perdido e dominado por aquela situação, ao ponto de, inclusive, ficar como que desmoralizado. O álcool faz isso com o homem. Denegride o caráter, a imagem, a postura, a cidadania, o ser humano, de modo geral. O álcool destrói mesmo. É uma das ferramentas grandemente usada pelo adversário das nossas almas, cujo propósito
é de desmoralizar o divino. Porque quando o diabo ele consegue fazer isso com o ser humano, ele sabe que está atingindo Deus, agredindo Deus, que fez do homem a sua imagem, a sua semelhança. E o homem que se entrega a isso, ele paga um preço muito caro, além do sofrimento que já se expõe ao preço da exposição, né, inclusive, a qual ele se sujeita. Então, por isso que a bebida alcoólica ela é condenada por Deus na Escritura Sagrada, e o embriagar-se mais ainda, né? O embriagar-se mais ainda. Pois bem, ficou ali aquele cidadão. Aí eu me lembro que chegou umas pessoas dizendo: é verdade, muito bom os irmãos aqui, essa turma precisa ouvir a palavra, precisa ouvir o Evangelho, muito bom. Aí Deus me deu uma palavra ali, que não foi uma palavra grosseira, não, mas foi uma palavra que precisavam ouvir. Que o Evangelho não é só para quem é adicto. O Evangelho não é só para quem está preso ao álcool, às drogas, à prostituição. O Evangelho não é só para quem está metido nos cínios que existem, latrocínio, homicídio, não é? O Evangelho não é só para quem está na marginalidade, à margem da sociedade. O Evangelho não é para quem está atolado até o pescoço na bagaceira. Não. O Evangelho é para todos que estiverem até o pescoço no pecado. E olha que nunca está até o pescoço, está sempre da ponta do pé ao alto da cabeça, está mergulhado no pecado, está envolvido no pecado, o ser humano. Disse o salmista Davi: "De que idade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe." O apóstolo Paulo disse: "Miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando vejo, já tenho feito." Então o ser humano está atolado no pecado, dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Aí o Evangelho não é só para quem tem a sua vida à margem da sociedade, na miséria, na desgraça, da leviandade, do mundanismo, da carnalidade. O Evangelho é para todas as pessoas, inclusive as que têm suas vidas recatadas, para os que já estão até mesmo estruturado familiarmente, organizado financeiramente, realizado profissionalmente, resolvido sentimentalmente. O Evangelho é para todas as pessoas, inclusive as religiosas, que acham que por terem uma religião já estão resolvidas. O Evangelho é para todas as pessoas que ainda não creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que ainda não admitiram a messianidade salvífica de Jesus, ainda não admitiram que é por Jesus Cristo que se recebe o perdão dos pecados, pois Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos.
O Evangelho de Jesus Cristo são para todos, aleluia, que ainda não admitiram que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Verbo encarnado, é Deus em forma humana, é o Verbo em carne, é Deus em forma humana, para salvar o que se havia perdido. O Evangelho é para todas as pessoas que ainda, louvado seja Deus, não crerem em Jesus Cristo para serem salvas. Foi isso que o anjo quis que Cornélio alcançasse. Porque o anjo não então evangelizou logo Cornélio, ao invés de mandar chamar Pedro? Porque a missão de pregar o evangelho não foi dada aos anjos. A missão de pregar o evangelho foi dada aos homens. A missão de pregar o evangelho foi dada à igreja. E igreja, que fala de coletividade, é o conjunto de pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Igreja é o conjunto de pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Igreja é o conjunto de pessoas que se afeiçoam de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que os anjos não pregaram o evangelho para Cornélio. Mandaram que ele fosse chamar Pedro, mesmo sendo Cornélio o homem piedoso e temente a Deus que era. E que já era um agente influenciador, porque toda a sua casa, junto com ele, temia a Deus, fazia esmolas ao povo e de contínuo Cornélio orava a Deus. E era um agente influenciador, como muitos de nós cristãos precisamos ser nos dias de hoje. Porque quando Pedro chegou na casa de Cornélio, diz a palavra de Deus no versículo de número 24, que Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Ele não estava só com a sua família, mas ele estava com a sua parentela e com os seus amigos mais íntimos. Veja que agente somativo e influenciador era Cornélio, ao ponto de todos quanto estavam em sua casa, ouvindo a palavra e abrirem o coração sobre a messianidade de Jesus, de quem Pedro anunciou, louvado seja Deus, eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Pedro, que, como eu já disse na abordagem anterior, tinha suas raízes genéticas, culturais, históricas e teológicas, e por que não dizer religiosa, ao ponto de, inclusive, quando ele chega na casa de Cornélio, já deixa bem claro que era de conhecimento deles não ser lícito um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. E nós já abordamos sobre esses estrangeiros, que são os gentios. Pessoas que não têm um sangue hebreu correndo em suas veias. Espiritualmente terem ficado para trás, não terem a revelação de Deus. Mas ele teve o coração trabalhado quando teve um arrebatamento dos sentidos e viu o céu aberto e uma voz que lhe dizia para que ele, ao ver descer um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo à terra, com toda a sorte de animais, quadrúpedes, répteis,
e aves dos céus. A voz dizia-lhe: mata e come. O que ele fez resistência, porque dizia ele: nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a voz falou-lhe segunda vez: não faças tu comum ao que Deus purificou. E quando ele estava elucubrando sobre isso, foi quando chegaram os varões à sua porta, e aí ele foi sendo levado a entender que Deus não faz acepção de pessoas, louvado seja Deus, e que todos são importantes para Deus. Você é importante para Deus. Você que está me ouvindo no Brasil e em qualquer parte do mundo, porque nós estamos chegando longe, pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil, pelo site da redecristã.online. Estamos chegando longe para muita gente. Você que não é judeu, você que não tem sangue hebreu correndo em suas veias, o Senhor ama você do mesmo jeito. Você é muito importante para Deus, você é muito especial para Deus. Não que os judeus, por terem rejeitado a messianidade de Jesus, Jesus resolveu salvar o resto do mundo. Não. Deixa eu explicar mais uma vez isso aqui. Porque tem muita gente que entende errado aquele texto lá de João, capítulo 1, verso 11, que diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Há quem diga que Deus veio salvar os judeus e pelo fato dos judeus não terem aceito a salvação de Deus, ele resolveu salvar o resto do mundo. Isso é uma interpretação sumamente equivocada. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é para salvar todos, como está escrito em 2 de Timóteo, que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, aleluia, da verdade. Amém? 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Jesus veio restaurar a nação de Israel como a nação missionária, como um povo missionário. Eles rejeitaram a messianidade de Jesus, concomitantemente pararam ou deram continuidade ao a parada deles, deram continuidade, né, ao fato de estarem estáticos em ser agente influenciador dos outros povos. Ficaram parados, cruzaram os braços, se negaram a este ofício influenciador para as outras nações sobre o Deus que eles deveriam servir com fidelidade, do Deus que se manifestou para eles, ou para ele, o povo, né, de Israel. O Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Sabaote, o Jeová Chamar, o Jeová Tzidkenu, o Jeová Miskadisk, o Elohim, o Elion, o Yavé, o Raá, o Sabaote. Louvado seja o nome do Senhor. Se negaram a levar a revelação do Deus cujos céus manifesta a sua glória e o firmamento a obra de suas mãos. Se negaram a levar a revelação do Deus que salva,
do Deus que os livrava de dia no deserto com a coluna de nuvem e os guiava à noite no deserto com a coluna de fogo. Se negaram a falar do Deus que lhes abriu o mar vermelho, fazendo-os passar pé enxuto, fugindo da presença de Faraó. Se negaram a falar do Deus que transformou as águas amargas de mar em água potável, do Deus que os alimentou no deserto com maná e com codornizes. Se negaram a falar do Deus que não os deixou andar descalços no deserto, pois quando cresciam, as sandálias cresciam, as roupas que vestiam cresciam junto com eles. Se negaram a falar desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Do Deus que se manifestou soberano sobre todos os ídolos pagãos dos egípcios. Se negaram a falar do Deus maior que Baal, maior que Quenos, maior que Maloque e tantos outros deuses e deusas adorados pelos povos pagãos. Se negaram a isso. Mas não que o Senhor tenha vindo salvar somente eles, porque a salvação ainda continuou vindo dos judeus. Jesus, da tribo de Judá. E o colégio apostólico, a gente vê os seus integrantes, judeus. Então se cumpre o propósito de Deus, porque Deus, amados, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Como disse Jó, bem sei que tudo podes, e nem os teus planos podem ser impedidos. E esse plano de Deus em ter criado Israel não podia ser frustrado por causa da má vontade de indivíduos deles. Não. O Deus que a gente serve é fiel, é verdadeiro. Aleluia. E o fato dele ter feito surgir o povo de Israel com esse propósito não foi embargado. Esse propósito não foi frustrado. Porque Jesus vem da tribo de Judá, o homem Jesus vem da tribo de Judá. O homem porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Paulo vai dizer lá aos Filipenses que ele não teve por usurpação ser Deus, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se menor que os anjos. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, aleluia, até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E vem também o colégio apostólico de judeus, que é quem leva a palavra ao resto do mundo. E, como eu disse, Pedro, apesar de não ser dele o ofício de disseminar a mensagem salvífica entre os gentios, mas ele tem proeminência neste ato quando chega na casa de Cornélio e estão ali os gentios que ouvem da sua boca a palavra salvífica. Por isso que quando ele desce, quando ele chega em Jerusalém, louvado seja Deus, e sobe a Jerusalém, aliás, ele é abordado pelos cristãos judaizantes, chamados da circuncisão. A circuncisão era o que corresponde à cirurgia de fimose, mas era um símbolo da aliança entre Deus e Abraão, e quem quisesse ser coparticipante das promessas que Deus fez a Abraão tinha que ser circuncidado. É importante entender, amados, que a circuncisão foi abolida. Amém? Para
quem crê em Jesus Cristo, a circuncisão foi abolida. Agora, para ser coparticipante da promessa que Deus fez a Abraão, a circuncisão tem que ser no coração. Aleluia. A circuncisão tem que ser no coração. A cirurgia tem que ser no coração. E o coração não é essa bomba injetora que está aqui por trás do externo. O coração aqui é o da anatomia que Jesus fala lá em Mateus 15, 19. Está na cabeça. Amém? Esse coração precisa ser transformado em um coração quebrantado. A sua mente precisa ser renovada nas ideias, nos conceitos, nos valores, nos princípios. A cirurgia tem que acontecer aí. Mas a circuncisão que fala o texto do versículo 2 era no órgão sexual masculino. Então, os que eram da circuncisão é uma referência a homens que eram judaizantes. E abordaram Paulo, abordaram Pedro, exatamente por conta, como ele disse, lá no capítulo 10, versículo de número 28, a Cornélio e seus afins, que eles sabiam não ser lícito um judeu se aproximar de estrangeiros. Mas aí Pedro, ele começa a contar aos irmãos o que estava acontecendo, ou o que aconteceu, que já é sabido de nós, diante dessas duas abordagens sequenciadas, a do 10, capítulo 10 e agora do capítulo 11. E ele fala do arrebatamento que teve, da visão que teve, não é? E da experiência que ele teve com Deus, levando a exatamente entender, aleluia, que aquilo se tratava de como ele deveria proceder com relação aos gentios, não vê-los como desalmados, não vê-los como amaldiçoados, não vê-los como sem digno de misericórdia. Ele viveu a experiência, louvado seja Deus, de ser levado a aceitar aquelas pessoas, porque como ele deixa bem claro aqui, ora Deus, aleluia, que lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Se Deus os recebeu, quem sou eu para rejeitá-los? Aquilo que eu disse na abordagem do capítulo 10. Eu não entendo como é que algumas lideranças denominacionais rejeitam o que Deus abraça. Por isso que não faz sentido, até pela própria situação que ocorre, de algumas pessoas não serem batizadas nas águas e não cearem, já sendo uma vez batizadas no Espírito Santo, mas algumas lideranças não sujeitam essas pessoas às águas batismais, porque mesmo sendo batizadas com o Espírito Santo, ainda não são casadas no cartório. Veja que quando a gente para pensar no contrassenso, na contramão que vão de Deus, aí você, meu irmão, diz, não, está realmente fora da palavra. Porque se alguém disser assim a você, irmão, onde é que está escrito na Bíblia que uma pessoa sem ser batizada nas águas pode cear? Onde é que está escrito na Bíblia que uma pessoa sem ser casada no papel pode se batizar?
Onde é que diz na Bíblia que uma pessoa, enfim, pode cear sem ser casada no papel e sem ser batizada? Você tem que parar para explicar isso aqui. Então me explique isso aqui. Me explique João capítulo 6, versículo 48 a 58. Me explique então por que, se a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela já não pode cear. Se ela já é batizada no Espírito Santo, por que ela não pode ser as águas batismais? Sabe o que é que vão dizer? Sabe o que vai ser a resposta? Ah, irmão, isso é norma da nossa denominação. Aí estamos cometendo outra contravenção bíblica. Porque a ordem bíblica é obedecer a Deus e não aos homens. Então, se está indo pela denominação, não está crendo segundo a Escritura. Está perdendo tempo. Amém, amados? Então, não podemos falar diferente do que Deus fala, pensar diferente do que Deus pensa, dizer diferente do que Deus diz, agir diferente de como Deus age. Como disse Balaão, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Aleluia, nem querendo pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E os cristãos da circuncisão, quando ouviram estas coisas, apaziguaram-se, acabaram seus corações. Epa, baixa o ânimo, a exaltação diminui, porque eles entenderam e passaram a glorificar a Deus. Entenderam que até os gentios, Deus lhes deu arrependimento para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aqui era um confronto histórico, genético e revelador, espiritual. A gente vive um confronto hoje de gentio com gentio. Porque se você não tem mãe judia, você é gentio. Hã? Não tem sangue hebreu correndo na veia, é gentio. E aí é que a situação fica realmente mais fragilizada ainda de se argumentar, não é, irmãos? Louvado seja Deus. Continuando aqui o capítulo 11, a gente percebe uma pausa e logo o texto migra para a diáspora. A diáspora foi a dispersão que houve dos discípulos por conta da perseguição que houve em Jerusalém, perseguição que houve por causa da pregação do Evangelho, perseguição que houve porque os cristãos começaram a ser realmente vistos como ameaças. Diferente do que algumas pessoas interpretam, que a perseguição veio para que acontecesse a dispersão, porque a ordem de Jesus, antes de ser assunto aos céus, era que eles pregassem a palavra em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí alguns alegam que a dispersão veio, a perseguição veio para que houvesse a dispersão, mas ao contrário. Ao contrário. A princípio eles estavam ali trancados, reunidos, tudinho com medo realmente, mas quando foram cheios do Espírito Santo, a história foi diferente. Cheios do Espírito Santo, o medo foi embora. Cheios do Espírito Santo, a inércia, o estar parado, estático, mudou o quadro. Porque o Espírito Santo, ele levanta, ele impulsiona, ele encoraja. Um crente, irmão, cheio do Espírito, ele é um crente corajoso, ele é um crente valente, ele é um crente dinâmico, ele é um crente arrojado, ele é um crente evangelista. Diga-se de passagem que a maior motivação do crente ser cheio do Espírito,
ou batizado no Espírito Santo, ou revestido de poder, é para ser testemunha de Jesus. Não é para estar enfeitando o ambiente sonoramente com línguas estranhas, não. Jesus disse: e recebereis a virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O medo existia, mas quando foram cheios do Espírito Santo, inclusive, geraram uma expectação muito grande nos visitantes e moradores de Jerusalém, porque eles estavam com ousadia pregando a palavra. E em outras línguas falando da grandeza de Deus, diga-se de passagem, das línguas dos povos que visitavam Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E aí, quando começaram a pregar, se tornaram ameaças. E aí acontece a diáspora. O diabo não está nem aí com crente que não se constitui uma ameaça para ele. Crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não evangeliza, crente que não se consagra, que não se santifica, crente que não procura ser crente de verdade, o diabo não está nem aí para ele. O diabo se incomoda e persegue, se levanta contra, quando esse crente é uma ameaça para Satanás, na escola, na faculdade, na casa onde mora, na rua onde mora, na igreja em que faz parte, porque até dentro da igreja a situação está séria. Dentro dos templos evangélicos, há quem serve a Deus e há quem não serve. O diabo não está nem aí para quem não serve a Deus, irmãos. E servir a Deus está muito longe de fazer parte de um órgão, de tocar um instrumento, de andar bem vestido, de andar bem penteado, de saber falar bonito. Servir a Deus é algo mais fino. É algo mais fino. Louvado seja o nome do Senhor. Estreitar a comunhão com o Senhor é algo mais fino. E quando o crente estreita a comunhão dele com o Senhor, ele se torna uma ameaça para Satanás. E a vida desse crente não vai ser fácil. Mas esse crente vai ser vitorioso, porque maior é o que está com ele. Maior, meu irmão, minha irmã, é o que está com você. O leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos, o Jeová Sabaote. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí quando acontece a dispersão, a gente sabe, né? Filipe vai para Samaria, Estevão caminha até a Fenícia. Aliás, por causa de Estevão, alguns dispersos caminharam até a Fenícia. Estevão morreu lá mesmo em Jerusalém, apedrejado, né? E acontece de alguns irem para Chipre e Antioquia e não anunciando a ninguém a palavra senão aos judeus. E é quando em Antioquia os discípulos são chamados de cristão pela primeira vez. Aí é uma nota histórica que eu vou dizer aqui. O cristianismo não foi invenção de Lutero, o cristianismo não foi invenção de Constantino, muito menos. Amém? Ser cristão, a filosofia do mundo de então regia que o sufixo ão era acrescido ao nome do seguidor dos discípulos, dos discípulos, tá? Ou seja, a quem os discípulos seguiam. Então o sufixo ão era acrescido a aquele líder lá, nada com Alá, aquele líder lá no mundo de então. Então, como os discípulos seguiam a Cristo, aí foi acrescido ao nome de Cristo o sufixo ão. Aí ficou cristão, ou cristãos, porque eram muitos. Tá?
porque eles afeiçoaram-se de Cristo. Afeiçoar-se é parecer com, identificar-se com. E os discípulos se identificaram com o Cristo, de quem os gregos haviam escutado falar. Louvado seja Deus. Além de ter, somando com eles, a mão do Senhor. A mão do Senhor, que ainda aqui é uma teofania. Não é? É uma expressão antropomórfica. Era a mão de Deus com eles. Porque Jesus aqui já tinha sido assunto ao céu fazia tempo. Mas a mão do Senhor era com eles. O poder de Deus era evidenciado na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E havia um diferencial. Havia firmeza no coração com relação à relação deles com o Senhor. Eles não eram crentes focados em bênção. Não eram crentes focados em bens materiais. Não eram crentes focados capitalistamente. Eram firmes de coração no Senhor. Eram crentes incondicionais. Por isso que foram chamados de cristãos. Porque seguir a Cristo é isso. É estar desprendido de materialismo. É estar seguindo sem nenhum interesse capitalista. É estar seguindo por um propósito, por uma missão, de dar continuidade àquilo que ele começou. Louvado seja Deus. E assim seguiram. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a seguir esses passos de afeiçoamento a Cristo, de maneiras que possam vê-lo em nós, possam perceber sua presença em nós. Amém? Senhor, portanto, nos ajude em o nome de Jesus, a cuidarmos de, sobretudo, fazer que através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas ações, do nosso comportamento, do nosso procedimento, possamos ostentar em nosso espírito o título de cristão. Amém? Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.